noite, pessoal! Tudo bem? Bom dia, boa tarde também, né? Para quem vai assistir essa live aí em outro horário. Eu sou Adriana Maceto, estou aqui pelo canal do Projeto Despertar, em comemoração à Semana da Enfermagem. Então, ontem foi um dia inteiro de live, aí pelo projeto, em comemoração à Semana da Enfermagem. E hoje nós estamos aqui novamente para fazer uma live aí sobre constelação familiar. Bem-vinda, Deisa, bem-vinda, Tânia. A Tânia Moreira, ela é consteladora, também aqui de coach, e ela é voluntária do Projeto Despertar, e ela atua aí, né, ajudando os profissionais do Hospital São Paulo a se conhecerem um pouquinho mais através da constelação. E iniciamos aí uma série de lives explicando o que é a constelação, os pilares da constelação. E hoje nós vamos falar sobre a hierarquia, né? A gente já falou sobre o pertencimento, que foi um vídeo incrível. Se você não assistiu, já está no canal do projeto, lá no YouTube, e também está aqui, ou melhor, já está aqui também. Vocês podem acessar aí para assistirem essa live, que vai trazer aí muita expansão de consciência para vocês. Bom, eu vou convidar aqui a Tânia, né, pra gente não perder tempo, porque eu já entrei atrasada. Ai, gente, é que eu tava em outra live, né, assim, olha a quântica, né, muita coisa ao mesmo tempo. Mas não vamos perder tempo pra Tânia entrar. A Deisa também tá aqui. Depois, se a Deisa quiser sinalizar, que aí ela pode também dar um oi aí pra Tânia, né? Oi, Tânia! Bem-vinda! Boa noite! Boa noite! Boa noite para todos! Boa noite, Adriana! Boa noite! Ai, que alegria tê-la aqui comigo nessa live! O prazer é tudo meu, é sempre um prazer estar aqui, poder estar com você, poder estar com todo esse pessoal do projeto, né? E com todos esses que vão entrando aí, né? No decorrer aí da noite, ou que vão nos assistir aí durante o dia, à tarde, né? Que todos sejam muito bem-vindos, né? E é muito bom mesmo a gente poder falar de um assunto que agrega muito a nossa vida, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E o projeto agradece, as pessoas também, né? Quanto mais informação aí sobre o tema, melhor. Que aí já vão para uma constelação com um pouquinho mais de conhecimento, né? Do que espera. Bom, então eu vou abrir, né? É esse o objetivo, né? O objetivo é esse. Eu vou abrir para vocês aproveitar. Né? Pode falar, Deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça, né? Eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão, né? E que essa gratidão também, que essa energia dessa gratidão vá de encontro a todos os profissionais da área da enfermagem, né? Que hoje a gente está comemorando aí o dia da enfermagem, né? O dia do enfermeiro. Então, meus parabéns a todos vocês que dedicam, né? Boa parte da vida de vocês, da energia de vocês, para tratar não só o corpo físico, né? Mas principalmente a sustentação emocional, que as pessoas, quando estão debilitadas, tanto necessitam, né? Então, minha gratidão a vocês, né, que vocês sejam cada vez mais abençoados, para que possam persistir e prosseguir, né, nessa profissão brilhante, que é tão acolhedora. Parabéns mesmo a todos vocês. Eu agradeço aí em nome de toda a equipe de enfermagem do Hospital São Paulo e em nome de todos os enfermeiros do Brasil e do mundo, né? Então, muito obrigada, Tânia, pelo carinho. E o espaço é seu. Vamos entender o que é a lei da hierarquia, né? O que é a hierarquia? Ai, gente, tô curiosa. Vamos lá, eu estava tentando ver aqui se a gente conseguia, se vocês conseguiriam me ver e ver o que eu tenho aqui, mas eu acho que a gente não vai conseguir, não. Só se eu elevar um pouquinho mais aqui a minha bancada. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aí. Bom, bem-vindo, pessoal que está entrando aqui, a Ju, a Deisa. Mas aí não está dando para ver direito, né? Está dando para ver só um pedaço, né? Tá dando para ver 3 bonequinhos, é isso?
Mas não eles inteiro, de corpo inteiro, né? Não, só do tórax pra cima. Pelo menos aqui pra mim, né? Só Então, tórax pra cima. vamos ver aqui só um instantinho se a gente consegue, porque antes de partir a tela, é uma coisa, né? Quando a gente parte a tela, É aí outra, fica né? mais, vamos ver se Ah, agora a gente sim, levantando aqui, melhorou um pouquinho, tá melhorou. dando para ver melhor. Tá dando A pra gente ver já vai aqui, a tudo, o gente vai corpo inteiro. mostrando. Agora dá para ver o corpo todo. Agora dá, Dá, né? dá. Então tá bom. Então é isso, né? A Adriana já começou falando, né, no início. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tânia Moreira. Eu sou Kid Coach, né? Faço atendimento a crianças e a famílias, crianças a partir dos 2 anos de idade até os 13. Então, dou assistência à família para questões de comportamentais, estabelecimento de rotina, né? Então, essa parte aí, o Kid Coach pode estar prestando todo o auxílio que a família necessita. E também sou terapeuta de constelação familiar sistêmica e faço parte como voluntária do projeto Despertar, né, no ambulatório de práticas integrativas aí do Hospital São Paulo. É um trabalho que eu tenho o maior prazer em desenvolver, porque mais do que doar o meu tempo, eu tenho aprendido muito e tenho expandido muito os meus conhecimentos dentro da filosofia da constelação familiar sistêmica. Então, para quem não assistiu ainda a live passada, o vídeo está aí disponível no YouTube do Projeto Despertar, né? A gente faz esse convite para que vocês possam estar vendo, porque como a gente está aqui buscando desmistificar, né, e trazer informações os mais claras e mais claras possíveis e verídicas sobre a constelação familiar, para quê? Para facilitar as pessoas que buscam essa terapia breve, porque o que a gente tem observado muito é que as pessoas chegam sem conhecer a terapia, ou elas chegam através de leituras, comentários, né, de que essa técnica ou essa terapia é algo milagroso, quase que não sai, que vai, de repente, num estalar de dedos, mudar a vida inteira, né? E a gente sabe que não é isso, né? Ou elas chegam... A gente sabe que a terapia, para que ela tenha efeito, ela precisa obedecer um processo. E todo processo tem etapas, né? E essas etapas, elas precisam ser vividas. Elas não podem ser puladas, né? É como a gente vai subindo os degraus de uma escada. Se a gente começar a pular os degraus, a gente com certeza vai correr um risco muito grande de se machucar e a gente vai perder etapa, né? Quando a gente chegar lá em cima, a gente vai perceber que se a gente tivesse ido degrau por degrau, a gente teria solidificado esse nosso entendimento, essa nossa compreensão, essa nossa mudança de uma forma mais sólida, mais estruturada. E a constelação não é diferente, tá? Então, a gente começou falando sobre as 3 leis que permeiam a ordem do amor, né? Então, a ordem do amor é a que estrutura todo o processo da constelação familiar sistêmica. O que nós buscamos olhar no processo de constelação familiar sistêmica? Como a nossa família, o nosso sistema familiar está perante a ordem do amor. E o amor, por si só, é o que a gente fala, não basta. Ele não basta para conectar as pessoas, ele não basta para que a gente evolua, para que a gente realmente, enquanto família, progrida na vida, né? O amor, ele precisa de uma ordem. A gente costuma dizer assim que o amor é aquela energia que flui. Ela flui naturalmente, como o ar, né? Só que para que ele
para que ele harmonize e traga equilíbrio para o sistema familiar, para a família, ele precisa de uma ordem, né? E para esta ordem acontecer, ela precisa obedecer 3 leis naturais, que é o que a gente olha durante um processo de constelação. Que leis são essas? A primeira é que a gente já falou que o vídeo está aí disponível, que é a lei do pertencimento, que diz que todos os indivíduos têm o direito de pertencer a um grupo, a um sistema. E aqui, no caso, a gente está falando do sistema familiar, certo? Todo indivíduo que é excluído de um sistema, o sistema fica em desequilíbrio. E para que esse equilíbrio, essa energia do amor volte a fluir de forma equilibrada, a gente precisa incluir o que foi excluído, né? Porque a gente não exclui pessoas quando a gente tira alguém do caminho, a gente exclui sentimentos, né? A gente esconde sentimentos, a gente deixa sentimentos mal resolvidos, a gente se frustra, se magoa, a gente potencializa a energia da raiva, que é contrária à energia do amor, e isso traz o quê? Desequilíbrio do sistema familiar. Desconecta as pessoas, desconectar é afastar, né? Então, isso a gente já viu lá no pertencimento. Hoje a gente vai falar sobre a hierarquia. O que quer dizer a hierarquia? A hierarquia quer dizer que ela estipula o tempo de chegada das pessoas dentro de um sistema familiar. As pessoas que chegam primeiro, então por isso que eu coloquei os bonequinhos aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então vamos começar aqui com o pai e com a mãe, tá? Então, lá, né, um casal, um homem, uma mulher, ou qualquer outro tipo de relação, se aproximam, né? E tem ali uma relação, nasce aqui uma conexão, certo? Nasceu aqui essa conexão, vai começar a se formar um sistema, né? Um novo sistema. Então, quando eu chego aqui para formar uma família com o meu parceiro, eu trago 50% de herança do meu sistema familiar, porque eu tenho aqui um pai e uma mãe. Eu vim de um pai e de uma mãe. O meu companheiro também vem de um pai, vamos trocar aqui para não ficar igualzinho, e de uma mãe, correto? Sim. Então, saímos daqui e viemos para cá, nos unimos. Esta família aqui vai ser formada com 50% dos valores deste daqui, dos meus pais, 50% dos valores dos meus sogros, dos pais do meu parceiro, certo? Formou-se aqui uma nova família. Entre o casal, a lei de hierarquia diz o seguinte, que deve haver paridade. O que é paridade? Nós chegamos para esta relação igual, de igual para igual. A gente está falando de sistema de forças, né? Aqui, ó, de igual para igual. Se a gente não chegar de igual para igual, a gente já começa um sistema em desequilíbrio, certo? Por que eu chego de igual para igual? Porque eu estou trazendo aqui os meus valores, os valores dele, nós estamos começando do zero, algo novo nesse sistema que eu estou formando. Se eu trago da minha família um desajuste na hierarquia, o que é desajuste? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Eu saio daqui, ó, convivo aqui com os meus pais, tá? Com o meu pai e com a minha mãe. Porém, o casal aqui, às vezes, por algum motivo, estão em conflitos. Talvez porque a mãe, né, seja muito submissa, porque a mãe não consegue ocupar o lugar dela como esposa, né? E o pai, às vezes, é dominador, né? Às vezes, o pai é aquele que é autoritário, que não dá o espaço, né? É aquele que pouco convive com a família, né? Então, o casal acaba conflitando. Eu, como filho,
né, ou como filha, vejo isso, né, quando criança, convivo nesse lar cheio de conflito, e por vezes eu, por amor, é sempre por amor que a gente faz as coisas, né? Pode não parecer para quem está de fora, mas é sempre por amor. Por querer pertencer e por amor e por querer ver os meus pais juntos, eu tomo as dores da minha mãe, certo? E aqui eu vou aqui para o lado da minha mãe, né? Por quê? Porque eu vejo que ela é submissa, eu vejo que ela sofre, eu compro as dores dela. Eu saio do meu lugar de filha e vou lá para o lugar da minha mãe. E se acontece uma separação, às vezes, o meu pai sai, tá? Deste lar, eu automaticamente tomo as dores da minha mãe e passo para o lugar de marido da minha mãe. Nossa, Percebeu? que coisa. Olha aqui, além de eu sair do meu lugar de filha, eu estava aqui no lugar de filha, eu passo para o lugar do meu pai, né? Então, aí eu já perdi. Meu lugar ficou como? Vazio. Uhum. Ninguém aqui, ó. Tá? Eu largo a minha vida, eu anulo a minha vida e passo a viver na energia e na vida, no papel do pai. Qual que é o papel do pai? Né? O marido, companheiro da mãe, né? Aquele que, de repente, traz o sustento para dentro de casa. Se eu tenho irmãos, vamos supor que eu tenho irmãos aqui, eu passo a fazer o quê? Eu passo a ser pai dos meus irmãos. Nossa. Pai deles. Eu não olho mais para os meus irmãos como iguais. Eu olho para os meus irmãos como se eu fosse pai deles e me sinto responsável por isso. Olha o conflito. Nossa. Olha a desordem dentro de um sistema familiar. Parece uma coisa simples, né? É, mas não é, né, Mas Tânia? quando a gente não respeita o nosso lugar dentro da família, a gente desorganiza todo um sistema. E cada lugar tem o seu peso conforme a sua função, né? Então, se eu estou aqui no lugar do meu pai, eu largo a minha vida, né? Eu deixo a minha vida de lado, passo a viver as responsabilidades deste lugar, né? Eu assumo junto da minha mãe uma responsabilidade que não é minha. Minha mãe, por vezes, coloca mais expectativa em mim do que deveria, né? Por muitas vezes eu acomodo, eu passo para essa pessoa aqui, ó, que ela é incapaz de caminhar sozinha e de seguir em frente. Eu crio uma codependência. Olha só quanta coisa eu crio quando eu saio do meu lugar. E eu não faço isso conscientemente. Eu faço isso porque eu quero salvar a minha família. Né? Eu quero que a minha família se sinta apoiada, que ninguém sinta o afastamento deste aqui que saiu do lugar. Só que mesmo saindo do lugar, ele continua sendo pai. Sim. Eu não posso excluir. Percebe? Como a gente falou lá do pertencimento, quando eu tiro e ocupo o lugar, eu estou excluindo. É, o verdade. direito desse mesmo distante exercer o direito de pai. Eu fico ali, no meio, né? E aí, diante da minha mãe, eu não sou mais pequeno, eu sou grande, porque a relação entre marido e mulher é igual, é de paridade. Entre filhos e pais, os pais são os maiores e os filhos são os menores sempre, mesmo que a gente cresça, tenha 90 anos. E os pais ainda estejam vivos, que é um pouco impossível, mas se tiver, os pais são os maiores. Os filhos são sempre os pequenos. Por quê? É hierarquia, ordem de chegada dentro do sistema. Quem chegou primeiro? Os pais, né? Os pais. Os avós, os bisavós, os tataravós. Eles, quem chega antes, tem precedência. E a precedência nos torna maior. No sentido de respeito à vida que já foi vivida,
aos valores que estão sendo passados, respeito a isso, honra a isso, entendeu? Então, é isso que a gente está falando aqui. Quando eu saio do lugar, eu estou fazendo uma bagunça total. Os meus avós já não são mais os meus avós. Eles são os meus pais, né? Os meus avós paternos. Se eu entrei no lugar do meu pai, os meus avós paternos passam a ser os meus pais. Verdade. Não mais os meus avós. Então, eu mudo toda a energia do sistema. E isso vai criando conflitos cada vez maiores. Enquanto eu estou achando que eu estou fazendo algo em prol do bem da família, eu estou emaranhando, porque aí os meus irmãos me olham como pai, criam codependência, ou às vezes criam conflitos de revolta, porque não aceitam as ordens, né? Se revoltam quando chega um determinado tempo, na adolescência, né? Se revoltam contra o irmão aqui, porque olham ele como pai ou a irmã, né? Ou às vezes criam aquela codependência, né? De ficar ali, enquanto isso a minha vida está parada, né? Quantas pessoas deixam de realizar os seus sonhos, de correr atrás dos seus objetivos, não saem para a vida para realizar aquilo que querem, porque estão presos aqui, ó, no lugar que não lhe pertence. Muito Porque comum, né? qual é a função dos pais? Educar os filhos para que eles cresçam e sigam para a vida, com a força que vem daqui, dos pais. E vão realizar os seus objetivos, vão encontrar o seu parceiro, lembra do parceiro? Vão encontrar um parceiro, vão formar um sistema. Só que se eu já venho aqui do meu sistema fora do lugar, eu parto para um sistema novo fora do lugar também. Nossa, Eu chego aqui com o quê? Com aqueles comportamentos que eu vivi aqui. Se eu vivi aqui de uma forma de proteger, de assumir tudo, de achar que os outros não podem decidir, que só eu sei, que eu tenho que controlar tudo, porque isso não é coisa de pai, de mãe, eu controlo, eu digo o que tem que ser feito, eu passo para cá para o relacionamento que eu vou ter novo, não como esposa do meu marido, eu quero tomar conta dele também, né? Aquelas mulheres que casam e querem comprar a roupa do marido, decidir que roupa que ele vai pôr, o que ele vai comer, excessivamente controladoras, o que fez, o que vai sair, leva o guarda-chuva, leva o agasalho, você está resfriado, você está assim, papel de mãe mesmo, né? E ao contrário também, o homem, né? Papel de pai da mulher. Por quê? Porque exerceu isso lá na sua vida com os pais, saiu fora do lugar e parte para a vida fora do lugar. Fora do lugar. Quais as chances desse relacionamento aqui não dar certo? Enormes, né? Enormes. Porque eu não entro nele como uma esposa, eu entro nele como uma mãe. Como uma mãe. Às vezes o meu marido não entra nele como o esposo, ele entra como filho, porque ele se acomoda também. Sim. Ele começa a olhar para mim como se eu fosse a mãe dele, já que eu cuido de tudo, já que eu olho tudo, que é o papel da mãe, já que eu quero educar, né? Deixa que eu faço, porque você, se fizer, não vai fazer direito. Não é assim que a mãe fala? Né? Eu vou fazer, então eu faço por você, eu olho por você, eu controlo, né? E aí, quer viver desse jeito. Como é que fica essa relação aqui? Pesada, complicada, né? As chances daqui a um tempo, querer se afastar, porque se sentir sufocado é muito grande, né? Ou de se acomodar nesta relação e buscar um outro relacionamento fora, é enorme. Eu não saio daqui, mas eu crio uma família aqui fora, onde eu olhe para o outro ou para outra, não como uma mãe, mas como uma companheira. Só que eu não tenho coragem de sair daqui, porque aqui é minha mãe, né? Aqui eu tenho tudo. Entrou aqui numa zona de conforto ali, né? Não é que eu não goste, mas a atração está aqui. Que coisa, tudo né? Porque eu não estou no meu lugar. Percebe? Eu saí daqui, da minha família de origem, papai e mamãe, onde eu saí do meu lugar.
Eu parto para um relacionamento fora do lugar, né? Com todos esses vícios comportamentais, né? E quero fazer a mesma coisa na nova família que eu estou formando. E educo meus filhos desta forma também, porque os filhos estão vendo tudo isso, né? Sim. E aí vai se Então, multiplicando aí, isso, né? Em todas as gerações ali, se não for corrigido, né? exatamente. Por isso que é transgeracional, né? Essa questão que a gente olha na constelação familiar. A gente não olha só para a família pai e mãe, a gente olha nas gerações. Com certeza isso está lá atrás, porque é valores que vão sendo, é convivência, a gente vai vendo os hábitos da família, né? Como as pessoas agem. E por amor a gente vai se afinizando, né? E vai saindo dos lugares. Para quê? Para manter a família, né? Tudo em nome de manter a família ali, mesmo que as coisas estejam desordenadas, mas a gente vai levando, a gente vai empurrando, a gente não olha para isso. E a constelação é o convite a olhar para isso, a olhar se eu realmente estou no meu lugar, se os comportamentos que eu estou tendo na minha família de origem, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, condizem com o meu lugar. Eu estou olhando para os meus irmãos como irmãos, ou eu estou olhando para os meus irmãos como se eles fossem os meus filhos? Às vezes eu sou irmão caçula, eu estou lá no caçulinha, né? Sou o menorzinho aqui, ó, da turminha, tá? Mas o que que acontece? Né? Então, os irmãos também têm a ordem, o que veio primeiro, segundo, terceiro, né? Quando eu aqui, às vezes é o caçula que resolve entrar no lugar do pai e mandar na família toda. Nossa. Olha a desordem, né? Até o mais velho se acomoda. E tem famílias que as pessoas se acomodam e deixam, né? A gente tem vários exemplos, todo mundo conhece. Eu Mais conheço casos, vários. né? De alguém que sai do lugar, às vezes é o mais novo, e leva a família toda nas costas. Manda, desmanda, decide, tem alguma intriga na família, faz reunião de família, os irmãos casam, mas a pessoa continua lá, tentando ajeitar a vida de todo mundo, se metendo em tudo, tentando resolver tudo. Papelzão de mãe, né? Está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, olha a bagunça que eu faço aqui, né? Saio do lugar, desrespeito a ordem aqui, porque eu saí do lugar, né? Então, o irmão mais novo, ele deve respeito ao lugar do irmão mais velho. Uhum. Né? O irmão mais velho, com certeza, tem muito a ensinar a ele, né? Ele veio antes, o lugar é dele, eu não posso sair daqui e ocupar o lugar dele lá. Eu saio daqui do último, eu vou lá no lugar dele, né? Estou indo lá no lugar dele, tomar o lugar dele, né? E isso é sentido por quem perde o lugar. Às vezes não é dito, mas é sentido. Olha os conflitos, porque eu fui lá e entrei no lugar. Ele pode até aceitar, ou fingir que aceitou, mas internamente, inconscientemente, fica uma perda, né? Porque é alguém ocupando um O lugar lugar que que não era lhe dele. condiz. Uhum. Exatamente, Pois né? é. E energeticamente isso traz peso. E aí é o que a gente fala, né? A gente fala conflito, mas na constelação a gente fala de emaranhado. Vai formando aquele novelo, aquele emaranhamento. As pessoas vão ficando todas enroladas e é só conflito familiar que acontece. E ninguém traz à tona a real. O que está acontecendo realmente? O que está acontecendo é que eu preciso sair do lugar aqui de pai ou de mãe e voltar para o meu lugar de filho. Ou seja, olhar para os meus pais, né, como maiores. Sim. Como é que eu faço isso? Deixando a vida deles, as responsabilidades deles com eles. Eu posso ajudar os meus pais, no caso de uma separação, eu posso ajudar a minha mãe, que fica com a responsabilidade de todos os filhos? Posso, mas no meu lugar de filho. Ô, No meu Tânia, lugar de a, filho. a Deisa comentou aqui que ela é a mais nova
e já viu que anda bagunçando a casa. Ô, Deisa, então você tá aí tomando lugar. É, Deise? Já tá constelando aqui com a Tânia, hein? Isso. Então, Hum. vamos voltar para o lugar. E como é que a gente faz isso? É fácil? A gente está brincando um Não. pouquinho para ficar um pouco mais leve. Não, lógico que não é, porque é hábito. A gente cria vícios, né? E a gente, é o que eu falo, faz isso inconscientemente. Ninguém fala, ah, eu vou lá e eu vou ser marido da minha mãe. Não, a gente pega a responsabilidade para nós e vai fazendo sem pensar, é no automático. É começar a olhar mesmo, né? Porque isso pesa na vida de quem sai fora do lugar. É peso a mais que a gente carrega, desnecessário. E com isso, os nossos projetos, a nossa vida fica mais desafiadora, fica mais difícil. A prosperidade parece que breca ali, né? Parece não, ela breca, ela fica Não flui as estagnada. coisas, Por né? É quê? muito comum as pessoas não darem certo nos relacionamentos, da vida profissional, e não sabem. Por uma posição ali Por quê? errada que ela ocupou, saiu do lugar dela, Posição errada. bloqueou toda a vida, Exatamente. né? Então, o que eu preciso olhar? Eu preciso começar a olhar os meus comportamentos. Começa por aí. Poxa, né? Eu estou infeliz, eu não estou satisfeita, eu sinto muito peso, eu sinto que eu carrego muitas pessoas nas minhas costas. Gente, eu ouvi muitos desabafos, assim, parece que eu carrego a minha família toda nas costas, porque chega uma hora que cansa, Cansa, né? assim. Ser solicitado o tempo todo, ser cobrado das responsabilidades o tempo todo. Então, a gente precisa parar e pensar, né? Como eu estou me comportando dentro dessa família? Será que eu estou no meu lugar de filho? Será que eu estou no meu lugar de irmão? Será que eu estou no meu lugar até de pai? Porque às vezes os pais se tornam filhos dos filhos, né? Se acomodam tanto que se tornam isso, né? Então a gente precisa parar e pensar: como é que eu estou me comportando? De que lugar eu estou nessa família, né? Será que cabe a mim mesmo decidir o que é melhor para os meus irmãos? Ou isso é tarefa dos meus pais? Uhum. Mesmo que eu esteja vendo que eles estão sendo displicentes ao meu ver, mas é deles, é tarefa deles, não é minha, né? Eu posso até conversar, dizer, mas eu não posso pegar para mim essa responsabilidade de educá-los. Tá dando para perceber? É deixar de chamar para nós uma responsabilidade que não é nossa. Os meus pais, ainda por muitas vezes, têm condições de discernir sobre a vida deles, embora não trabalhem mais, embora vivam em casa, talvez com uma aposentadoria ou com algum benefício. Eu vou lá e eu quero ter a rédea de tudo. Eu quero controlar o dinheiro, eu quero controlar as finanças, porque eu acho que eles não têm mais capacidade para isso, né? E eu não tenho o direito de fazer isso, Uhum. né? Eu tenho que deixar com que eles assumam as responsabilidades. Eu posso levar para fazer uma compra, mas eu tenho que deixar que eles definam o Sim. que eles querem comprar, que eles decidam sobre a vida deles. Eu posso acompanhar no médico, mas eu tenho que deixar que eles, né, falem, que eles se manifestem, que eles decidam quando querem, como querem, né? Então, é isso. Tiro da casa deles, decido que vão morar em tal lugar, porque eu quero assim, porque eu acho que é bom assim. Isso a gente faz com o filho, Uhum. não com os pais. Quando eu faço isso, eu já saí do meu lugar e já coloquei eles no lugar invertido, quando eles aceitam, né? Nossa. Então, é isso que a gente precisa. Eu anulo a vida deles em detrimento daquilo que eu quero, achando que realmente eu estou fazendo bem, e não estou, Nossa. Está fazendo né? mal para os Então, pais e para ela mesma, né? exatamente. Então, tenho que prestar atenção, né, nos comportamentos, mas olhar mesmo, né, o que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou fazendo está beneficiando a quem, né? E olhar para mim, se aquilo está fazendo bem para mim, se aquilo não está adiando a minha vida. Eu fico tão envolvida aqui que eu esqueço de me dedicar aqui ao meu relacionamento, Hum. né? Não deixa as pessoas, cada qual viver, né, o seu caminho, no seu lugar, né? E eu ajudo do meu lugar, naquilo Sim. que eu posso ajudar do meu lugar, sempre do meu lugar. Não esquecendo disso, né? Qual é a minha posição?
né? E existem emaranhados muito maiores, a gente está falando aqui simples, se a gente for falar aqui por montar situações aqui, tem aqueles casais que se separam e tem um segundo casamento, vem filhos do primeiro e do segundo casamento, né? E aí, aquele que chega, quer assumir o filho do segundo casamento no lugar do pai dos filhos, aí bagunça tudo, né? Porque não é o pai. Pode tratar com carinho, pode ajudar, mas não é o pai, né? Não é a mãe que está chegando ali, né? Então, quando a gente faz essa troca, se coloca naquele lugar, a gente vai arcar com aquele peso, com todo aquele peso, né? E com tudo que der errado nesse sistema, né? Então, você vê como um simples sair do lugar cria um emaranhado muito grande. Vira um emaranhado. Complica tudo. Né? E vai emaranhando e vai indo de geração A geração. Porque aí a gente vai puxando o novelo, né? E vem trazendo desde lá de trás. Aí chega e fala, não sei por quê, né? Eu estou parada, eu não prospero, eu queria ver a questão do trabalho, eu queria ver a questão da minha relação afetiva, e a gente fala, então vamos olhar lá para seu pai, sua mãe, mas por quê? Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para olhar meu relacionamento, porque meus namoros não dão certo, porque o comportamento que eu desenvolvi lá na família de origem, na minha primeira família, eu estou trazendo e espelhando nos relacionamentos que eu estou buscando. E não é só relacionamento de marido e mulher, não, de namorados, né? É relacionamento de amizades também. Quantas vezes eu me relaciono com os meus amigos e quero tomar conta da vida deles? E quero que eles me deem satisfação de tudo. Controla, né? Quer saber tudo, fica com ciúmes. Controla as amizades com ciúmes, com possessividade, né? Ou com carência excessiva, quer que o amigo cubra a carência do pai e da mãe, do que não recebeu do pai e da mãe. Então, eu não estou no lugar de amigo mais, né? Eu estou ali no lugar de pai dos meus amigos, né? Ou querendo que os meus amigos, tirando eles do lugar de amigos, sejam os meus pais. Né? Então, em todas as relações, a gente tem que olhar para a hierarquia, né? Inclusive nas relações profissionais. Isso, né? que eu ia perguntar. Isso também influencia, né, Tânia? As relações profissionais também, né? Quantas vezes eu chego, né? Se eu sair do meu ambiente, é a mesma coisa, partir por relacionamento, já fora do meu lugar, né? Me achando aqui responsável por tudo pela família. Eu chego com a mesma postura no meu trabalho. Eu começo bem, daqui a um tempo eu estou tomando conta do setor inteiro. Eu estou mandando em todo mundo, eu quero resolver o problema de todo mundo, eu sou a mãezona, ou eu sou o paizão, né? Ou eu chego, né? Tem esse ponto também, tem um outro ponto também, que às vezes a gente fala, poxa, a gente abre um negócio, chega numa empresa, assume um posto, e chega uma hora que começa a vir um monte de conflitos. Por quê? Eu chego jovem, com os meus MBAs da vida, e eu chego lá e querendo colocar todo o setor de acordo com as minhas regras, e não obedecendo aqueles que já estavam lá antes, a experiência daqueles que chegaram antes de mim. Eles chegaram antes. Tem coisas a serem mudadas, eu tenho coisas a acrescentar? Tenho. Sim. Mas eu tenho que respeitar a história daqueles que já estão lá. Daqueles que muitas vezes fundaram aquela empresa, daqueles que estão trabalhando naquela empresa desde quando ela foi fundada e contribuíram para ela chegar até onde ela chegou. Hoje, talvez, eles tenham algumas deficiências, eles não acompanharam toda a evolução, eu tenho algo novo a trazer, mas eu tenho que entrar respeitando a história. Né? Porque eu estou chegando agora. Olha a hierarquia, eu estou chegando. Eu não posso apagar tudo o que já tem. Eu tenho que respeitar aquilo que já tem, né? E colocar aquilo que eu tenho de novo para trazer. Sempre com respeito àquilo que já foi feito. Agregando, né? Aquilo, e não querendo excluir o que está ali. Ah, porque agora eu sei mais, fiz um MBA, esse cara aqui está ultrapassado. Isso vai gerar conflitos, né? Bloqueios no ambiente. Bloqueios, e aí
eu bloqueio o ambiente. Uhum. Se é uma empresa que tem negócios de vendas, produtos, as vendas caem, Nossa. né? As estratégias não dão certo, as pessoas começam a entrar e sair muito no setor, não para ninguém. Por quê? Por causa da conduta, do comportamento de alguém que está fora do lugar. Meu Deus. Não está respeitando a hierarquia. Que coisa, Né? Não é só lá, vem da família, mas reverbera e repercute para todos os pontos da vida da pessoa que está fora do lugar. Porque é uma questão de postura. Uhum. Né? É isso que as pessoas precisam entender. Eu carrego o que eu vivo dentro do meu sistema. Se eu vivo dentro de um sistema em desequilíbrio, esse amor está fluindo desequilibradamente, eu carrego isso para a vida. E aí vai repercutir no meu ambiente de trabalho, vai repercutir nas minhas relações de amizades sociais, vai repercutir nas minhas relações amorosas, em tudo. Né? Eu venho de lá e trago tudo isso. E a hora que eu começo a perceber que as coisas não dão certo, que as coisas travam, né? Que eu tenho autossabotagem, que a minha autoestima começa a cair, né? Ou que há muita cobrança em cima de mim e eu não aguento mais, e eu resolvo olhar para isso, aí é a hora de eu ver, né? De que lugar eu estou nesse conflito. Aonde eu estou? Chamar a responsabilidade para mim, olhar para o meu lugar e buscar e me recolocando nele. Né? Me recolocando, tirando de mim aquilo que não é minha responsabilidade, entregando às pessoas de direito e retornando para a minha vida, para aquilo que compete a mim, que são só as rédeas da minha vida. Que lindo! E aí tudo entra no equilíbrio, você fica mais leve, né? Deixa cada um fazer o seu papel, você faz o seu, sem querer controlar, mandar. Ô, Tânia, e essas Sem mães, às peso, vezes, claro. que querem viver a vida do filho, né? Que são muito apegadas. É complicado também, né? Ela tá saindo do lugar dela ou é assim, um amor, uma coisa, um cuidado exagerado? Porque isso também gera bloqueio até para os filhos, né? Muitos filhos acabam se sentindo sufocados, saem de casa. É a possessividade, né? A gente vem com uma postura, provavelmente veio com essa postura lá do sistema familiar, né? De dar conta de tudo e de querer educar e de querer assumir as rédeas. Os filhos crescem e os filhos são para a vida, né? A gente tem isso na cabeça e parece um clichê, né? E às vezes a gente não executa isso, né? Chega na hora de liberar o filho para a vida, né? A mãe ou o pai não libera, eles prendem, né? Então eles não estão saindo do lugar deles, mas eles não estão tendo limites no controle deste amor, né? E aí acabam sufocando, né? Acabam sufocando e impedindo e dificultando, né, a ida desse filho para a vida. Acaba fragilizando o filho, né? Então, conhece aquele lá, o filhinho da mamãe, né? Ou a filhinha do papai. Então, cresce desse jeito, né? A filhinha do papai, cheia de dodói. Aí ela parte para um casamento e quer que o marido seja igualzinho ao papai. Ela, quando busca os relacionamentos dela, ela quer papai. Essa é a famosa filhinha do papai. Por quê? Hiperprotegida, né? O amor ali acaba sufocando, superprotegendo, né? E o filhinho da mamãe, que é aquele também que só está ali, tudo recorre à mamãe. Tudo é a mamãe. Quando ele arruma uma esposa, ele quer que a esposa seja a cópia da sua mamãe. E tudo inconsciente Se ela não for a cópia ali, da sua né? mamãe, ela não Por isso que é serve. importante que os pais tenham esse conhecimento, né? Que eduque o filho para o mundo. Eu fui educada para o mundo. Eu saí de casa com 18 anos. E na minha família é muito comum. Meus tios foram criados para viver a vida. Meus avós sustentaram até, sei lá, 17, 18. Cada um seguiu o seu caminho. E isso é muito natural. E às vezes eu vejo famílias que, nossa, sair de casa, imagina. Prendem muito. E aí só que elas imaginam que isso vai reverberar para uma outra relação da pessoa, que vai gerar problema. Então, gente, aprendam aqui, ó, sobre constelação. Lembra que quando eu caso, eu entro num relacionamento aqui, eu estou trazendo 50% do que veio da minha família
e ele 50% da família dele, né? Então, se a gente não entrar num acordo aqui para respeitar, né, esses 50 e 50 e formar o 100, vai começar a ter atrito. Quando eu entro num relacionamento desprezando os 50% aqui do meu marido, eu desprezo a minha sogra, o meu sogro, a família do meu marido, ó, nós vamos casar, mas eu não quero que você frequente mais a casa dos seus pais, ou eu não vou na casa dos seus pais, ou eu não quero saber. Eu estou, de certa forma, pegando a bagagem dele toda aqui e jogando fora. Excluindo, né? Eu quero ele zerado, passado a limpo. Assim como ele também, né? A gente está falando eu, mas pode ser o contrário. Sempre é dos dois lados, né? Então, percebe que eu estou excluindo tudo? Né? E não tem como, né? Os valores estão aqui, a minha base está aqui, ó, alicerçada aqui. O que nós temos que fazer é ver estes valores, adequá-los, ver o que nós vamos passar para frente e o que nós vamos deixar ali, né? Dentro desse sistema novo que nós estamos criando aqui, o que a gente vai trazer, né? Para ele e fazer passar para os nossos descendentes, para os que virão daqui, desse fruto aqui, ó, né? E o que a gente vai deixar, né? Então, isso precisa ser muito bem olhado, muito bem visto, muito bem discutido, né? Mas normalmente não é o que se faz. Normalmente a gente já vai, tira fora, exclui e vamos aqui. Vai ter interferência. Vai ter. Né? Tânia, eu tenho uma dúvida. Pode concluir. Pode falar. Em algum ponto, esse relacionamento vai me fazer olhar para isso. Vão surgindo conflitos, vai chegar uma hora que eu vou ter que olhar. Né? E é muito comum, às vezes, que às vezes eu não consigo... Agora, sim, é muito comum, por exemplo, a mulher casar de novo, o homem casar de novo. E aí, você até comentou rapidamente no início, aí tem os filhos, né, do primeiro casamento, do segundo casamento. E aí pode ter aquela postura também, dessa nova esposa querer assumir o outro como filho, que não é filho, porque ele tem a mãe dele. Mas também ela não pode excluir, porque também entra aquela lei do pertencimento, né, que ele também tem direito a fazer parte. Então, como que fica isso? Né? Eu sei, porque eu já tive um relacionamento onde meu ex-marido tinha filhos, e às vezes eu me via assim... perdida, eu não sabia, porque eu não era mãe deles. E a mãe, às vezes, era um pouco negligente com algumas coisas, então eu ficava assim, será que eu assumo o lugar? Não? Como que faz nesses casos? A responsabilidade aí é dos pais de origem, né? Então, no caso, o marido vem e traz os filhos, como pode ser também a esposa, né? A responsabilidade, mesmo que eles não vivam maritalmente junto, existe as negligências, eu estou chegando no casamento e a gente está percebendo, o casal conversar, né, e o pai junto da mãe, porque ele separou da esposa, não da mãe dos filhos, alinharem essa situação junto aos filhos. Não eu, mas o pai junto da ex-mulher. Né? Ou o pai junto da mãe dos filhos. Pronto, chamemos assim, né? Então, o pai junto da mãe dos filhos. Observou-se os comportamentos, é óbvio, eu estou vivendo aqui, eu estou vendo, eu gosto, eu amo, eu crio afinidade, crianças, filhos, muitas vezes cria-se um amor enorme, mas eu não posso corrigir, eu não tenho como corrigir aquilo. Essa responsabilidade não é minha. Eu posso até ter regras aqui dentro da minha casa que eles vão ter que cumprir. Sim. Mas eu não posso consertar a vida deles. Isso é papel do pai e da mãe deles. Isso tem que ficar muito claro, né? Então, dentro da casa, eles têm que seguir, sim, aquelas regras, né? Mas na vida, é o pai e a mãe que tem que acompanhar. Né? Por isso é importante os pais, quando se separam, saber disso, né? Eles não deixam de ser pais. Tudo que diz respeito aos filhos, eles têm que decidirem, né? Sempre. Porque senão cria uma bagunça, né? Na cabeça desses filhos aqui, né? Cria uma desordem aqui, né? Bagunça a lei da hierarquia. Né? Posso muito bem conviver com os filhos, mas tem que haver este diálogo. Né? Isso começa lá no namoro, quando a gente vai assumir, né? Tem que haver esse relacionamento.
né? Sim. Eu, quando entro, também tenho que reconhecer isso. Então, muitas vezes a gente entra no relacionamento e não quer que o marido, de forma nenhuma, tenha nenhum tipo nem de conversa com a mãe dos filhos, por ciúmes, por insegurança, e aí assume, eu daqui para frente vou fazer isso. Não dá certo. Problemas também, né? Né? Problemas, né? A Deisa Pode tá até fazer. mas vai ter complicações. Vai ter complicações, com certeza. Ó, a A Deisa Deisa perguntando. deixa eu fazer a pergunta da Deisa. Ô, Tânia, me responde uma dúvida no caso da adoção. Como funciona esse relacionamento? Aí, no caso, vai ser um filho adotivo, que aí ela vai ser a mãe adotiva, mas esse filho, ele tem uma mãe. Aí ela quer saber como que fica aí essa relação, né? Dessa mãe com esse filho adotivo. O filho adotivo, eu tenho uma filha adotiva, minha filha adotiva, né? É? A família dele é mãe, eu crio desde quando nasceu mesmo, né? Então, só que ela tem consciência, né? De que ela veio de um outro sistema, né? E ela traz, mesmo tendo sido recém-nascida, ela traz ali já traços, né? Da família de origem, né? Então, ela tem uma família de origem, né? Eu não posso excluir isso, né? É criada de acordo com os meus valores, porque nunca foi criada em outro lugar, então é criada com os meus valores. Mas só o reconhecer de que existe uma família de origem já coloca no lugar. Eu já estou respeitando uma hierarquia. Entendeu? Então, é isso, é saber que o filho adotivo, ele tem uma família de origem, né? E eu, no caso, estou criando, né? Sou a mãe aqui, mas não a mãe biológica. Porque eu já vi casos da mãe adotiva não falar com o filho que é adotado, né? E mais no futuro, assim, esse filho descobre que não é filho biológico e aí começa a gerar tem muito de conflito. Quer conhecer a família, quer saber da história. Então, o ideal é, no início, já esclarecer, né, Tânia? Sim. No início, esclarecer, porque realmente ele não perdeu, ele veio de outro sistema, né? Sim. Eu tenho o meu aqui, ele veio de outro sistema, ele tem a herança dele toda lá, embora ele vá ser criado aqui. Mas ele precisa saber que ele pertence, né? E aí, cada qual ao seu tempo, né? Cada um sabe a sua forma de fazer isso, mas é importante os pais adotivos terem essa consciência, que não tem como excluir, porque fica a lacuna, né? Ele vem para cá, mas ele sente falta. É como se ele não tivesse no lugar dele. E às vezes ele sente falta desde pequenininho, eles já começam a demonstrar isso, né? De que há uma falta. Por quê? Porque ele está fora do lugar dele. Ele está fora do sistema dele de origem. E tudo isso é energia, né? Ele está falando de energia, precisa, não tem né? como, né, enganar. Eu falar, poxa, mas eu nunca falei, mas o fulano com 50 anos descobre. A gente vê tanto por aí programas de televisão, a pessoa depois de 50 anos vai procurar o irmão, a mãe, a família, porque ele diz que ele vive a vida toda com uma falta. Sabe aquelas pessoas que não se realizam nunca? Ela fica, poxa, às vezes tem tudo, mas sente uma falta, está faltando algo. Está faltando isso, está faltando essa ligação, essa conexão com o seu sistema de origem. Nossa, não que ele tenha que voltar e viver lá. Sim. Mas ele tem reconhecer ligação. Isso, né? É primordial. Você quer ver um outro coisa simples? É quando os pais aqui, casaram, né? Tiveram lá os filhos, né? E uma das gestações houve um aborto, tá? Então a mãe tem esse daqui, chegou primeiro, ela teve um aborto e chegou lá o terceiro, certo? Esse aborto aqui, ele pode ter sido logo no comecinho, ele pode ter sido um natimorto, ele pode ter sido no finalzinho dos 9 meses, tá?
não importa, um aborto, ele teve um aborto. Houve uma fecundação, mas houve um aborto. E aí a mãe e os pais falam, eu tenho 2 filhos. Esse que seria o terceiro, que a mãe está colocando ele em segundo lugar, aqui tinha alguém. Sim. Não vingou, mas tinha alguém. Concorda? Houve uma ligação, tem uma energia. Exatamente. Então, ela coloca esse aqui que chegou em terceiro no segundo lugar e cria a vida toda. Vou para a escola, se tem irmão, tem, eu sou o segundo filho, eu sou não sei o quê, casa, mas ele sente sempre se deslocado aqui, ó. Sim, como se faltasse sistema, né? Não se encaixa muito no lugar. A gente nota muito isso em distúrbios comportamentais em escola. A criança que fica muito alheia, que parece que não está no lugar dela, ou a criança que às vezes não estou dizendo que são todos os casos, sim, né? Sim. Muito hiperativa, e às vezes a gente vai buscar e a gente descobre, né? Só o fato da mãe dizer que teve um aqui, né? Os pais dizerem que teve um aqui, mas que não vingou, que morreu e que não está aí, e que esse aqui não é o segundo, é o terceiro, pronto. Já resolve o negócio. Resolve tudo. Olha, eu tô constelando aqui com você, viu? Já tô aprendendo muito. A gente começa a associar, né, os casos que a gente conhece, de família, de amigos, de pessoas próximas, né? Então, tem tudo isso. Às vezes a criança fica perturbada, né? E a mãe, leva no psicólogo, não sei porque a criança está assim, ela está perturbada, ela não se consegue, ela se sente deslocada em tudo quanto é lugar, por mais que a gente faça, nunca está, porque ela está fora do lugar dela. Nossa, incrível. Né? É só né? Só um número, você vê? Olha, filho, você é o terceiro, a mamãe aqui teve um filhinho, que agora não está lá no céu, cada um conta do seu jeito, né? Portanto, você é o terceiro. Pronto. Vocês estão sabendo isso. Não interessa por quê, quais foram as consequências desse aborto, nada. É só saber o seu lugar, a sua ordem de chegada na família. Quando a gente atrapalha isso, fica tudo fora de ordem. Gente, que impressionante, hein? Nossa, estou encantada. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais, porque, olha, a do pertencimento também foi muito importante. E essa da hierarquia eu vou carregar para a vida, né? Sempre encontrar o meu lugar. Uma vai completando a outra, né? Por isso que eu falei, a gente tem que olhar para as 3 leis, que às vezes fala, não tem caso de exclusão, aí a gente vai lá na hierarquia, aí a pessoa está fora do lugar porque ela tirou alguém. Então, tem exclusão, sim. Você tirou alguém. Quando você tira alguém, você melindra. E esse aqui, ó, que não vingou, né? A energia dele está aqui, ó. Ele está excluído. Reconhecer que tem um lugar aqui que pertenceu a alguém e não pôr ninguém no lugar é incluir esse aqui. Que lindo. Viu como elas se completam? Né? Nossa. Sempre quando eu estou fora do meu lugar, tem exclusão aí. Se tem exclusão, tem sentimentos que não foram tratados. Tem sentimentos que estão ali represados, que estão causando frustração, mágoa, raiva. E aí a pessoa vem, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma agonia, eu estou em um casamento maravilhoso, meu marido é X, meus filhos é tudo, mas eu dentro de mim sinto. Aí você vai ver lá, desde lá na infância, aquele que cresceu achando ser o segundo, tinha alguém lá, ó, que ele está ocupando o lugar, entendeu? E ele nem sabia. Olha só. Mas na constelação a gente vê, né? Na dinâmica a gente pergunta, seus pais, aí a pessoa de repente lá às vezes conversando com a mãe, escapa, a mãe fala, tive, né? Mas nem chegou a nascer, porque isso é muito comum, né? Entre os nossos avós, bisavós, né? A minha avó mesmo, ela acho que engravidou umas 18 vezes, vingaram 7 filhos. Né? Mas nesse meio teve vários, né? Então, e a mãe fala que a mãe dela engravidava, perdia, a gente nem ficava sabendo. Ela falava que a minha avó, quando chegava em casa com o filho,
Eles nem viam direito o processo de gravidez, quando via já estava o filho em casa. Entendeu? Era tão, né, um atrás do outro, que nesse meio eu perdi um monte. Ela teve irmã que foi gêmeas, e a gêmea morreu logo que nasceu, então foi falado que só tinha uma, mas tinha a outra também, chegou a nascer e morreu, né? Mas aí era parteira, né? As crianças nem ficavam sabendo, e era gêmeos. Foi descobrir isso depois, né? A irmã, que a outra que tinha uma gêmea dela. Olha só. Gente, né? E a partir do momento que resolve isso, o fluxo volta, né, Tânia? O fluxo volta, por quê? Porque aquele que está excluído se sente novamente incluído, o lugar é pôr cada um no seu lugar, como falei, hierarquia, né? Quando cada um é colocado no seu lugar, o que se estabelece a partir daí? Um reconhecimento. E aí eu ganho força no meu lugar, porque cada lugar tem a sua força. Eu ganho a força no meu lugar, e é essa força que vai me impulsionar para a vida. E é essa força que vai fazer eu fluir na vida. Porque está no lugar dele, na conexão dele, não mais do pai, não mais do outro irmão, é dele. Gente, que incrível! É dele. Nossa, tô apaixonada. A vida fica mais leve, as coisas fluem com mais nitidez, o meu olhar muda, né? Por isso que eu falo e ainda repito, né? Constelação não é só uma sessão de terapia, é uma filosofia para a vida. Né? A gente está o tempo todo, você vê, a gente conversou naquela outra live, a gente está conversando agora, e a gente vai expandindo. Quanto mais a gente vai se aprofundando nestas leis, e a gente vai colocando ela em prática na nossa vida, porque não adianta só saber. A gente tem que observar os nossos comportamentos, como a gente está agindo, né? Para que aí a gente possa realmente ir fazendo as modificações, os encaixes e se colocando no lugar, né? E aí realmente a gente vai aprendendo cada vez mais. É mágico, né? É mágico. Então, como a gente fala, as coisas vão vindo e a gente vai se apercebendo. E tudo começa a fazer sentido mesmo, né? Você fala, puxa, por isso que não é milagre. Por isso que não é milagre, é processo. É verdade. Né? É um processo para a vida, né? Eu vou enxergando as coisas e vou arrumando, e vou colocando a casa em ordem, tijolinho por tijolinho, né? Passo a passo. Não adianta querer desmanchar, colocar tudo no chão, também não existe isso. É tijolinho por tijolinho para que a coisa fique realmente acertada no lugar certo, né? Então, em linhas gerais, né, porque a gente tem muito para falar mesmo, mas em linhas gerais, o que a gente tem para esclarecer hoje, né, sobre a hierarquia é isso, né? A lei da hierarquia é isso, é respeitar a nossa ordem dentro do nosso sistema familiar, dentro do sistema empresarial, dentro das nossas relações afetivas. Em que lugar eu estou? Né? É fazer sempre essa pergunta, né? Que lugar eu estou? Estou no lugar de filha, estou no lugar de mãe, estou no lugar de marido, estou no lugar de amiga, estou no lugar de chefe, de empregado. Em que lugar eu estou? Eu entro para ser subordinado, daqui a pouco eu estou no lugar do meu chefe. Meu chefe se acomoda e eu continuo lá, né, querendo dar conta de tudo. Do meu lugar, do lugar dele. Aí chega uma hora que a bomba explode, eu não aguento mais. Né? E aí, quando explode, sobra para todo mundo. Né? Ai, Tânia, essa live tá incrível, menina. Eu vou até fazer um comentário rápido, mas tem 2 perguntas aqui, eu já leio para você. Eu não moro com meus pais, né? Meus pais moram na Bahia. E a minha mãe é jovem, sabe assim, tem 60 e poucos anos, mas está ativa, responde por ela. E eu sou a mais velha. E a minha mãe tomou uma atitude de vender algo. E aí, a minha irmã do meio era contra. E aí começou a falar que não podia, que não podia. E aí me ligou, Adriana, você tem que falar para ela não fazer isso, e não sei o quê. Só que assim, eu falei, não, a vida da minha mãe, se ela quer se desfazer disso, ela tem todo o direito, ela tá lúcida. Não, mas você tem que falar, porque não vai dar certo, que não sei o quê. Eu falei, André, deixa ela resolver. Então, assim, eu não interferi.
Falei, se é o que ela quer, se ela me ligasse, a minha mãe, me pedisse uma opinião, Adriana, o que você acha? Eu daria a minha opinião. Ela falou, olha, eu vou resolver eu fazer daquela forma, eu não interferi, deixei. Mas a minha irmã ficou, né, que eu tinha que ir. Eu falei, não tenho. Então, nesse caso, eu assumi meu papel e deixei a minha mãe assumir o dela, não é isso? Assim, Exatamente. Você assumiu seu papel de filha, que você falou, sua mãe pediu opinião? Não não, pediu. Se ela pedisse, sim, como filha, olha, mãe, eu faria assim, assim, assim. Eu tenho os prós e tenho os contras, mas a decisão não. é sua, porque afinal é dela, Sim, é um bem dela, né? exato. Se ela morrer, o bem fica para os filhos, mas enquanto ela está viva e ela pode decidir, é dela, né? Se ela decidir vender tudo, é dela, Certo, né? exatamente. Né? Ó, Exatamente, é isso mesmo. tem duas perguntinhas aqui, né? Dois comentários. A Eliette, ela falou assim: eu nunca falei para meu filho que tive uma gravidez de gêmeos, que não foi até o final. Eu tenho que comentar com meu único filho sobre isso? É uma pergunta, né? E a outra é da Fátima. A Fátima está perguntando: em princípio, sou a primeira filha, porém minha mãe pode ter feito algum aborto. Como fica isso, caso não seja a primeira? Então, são duas. Uma que teve os gêmeos, mas não vingou a gravidez. Aí ela teria que contar para esse filho. Agora, o Eliette, mas esse seu filho foi antes do... Como que é essa gravidez? Foi antes do primeiro? Porque, de repente, esse primeiro não foi o primeiro filho. De repente, foram gêmeos, né, Tânia? E esse primeiro aí tá no lugar do primogênito. Como que fica, né? Deixa ela... Se esses gêmeos aí foi o primeiro, foi a primeira gestação dela e ela perdeu, o que ela tem hoje não é o primeiro, Não, o ele é primeiro. o segundo. Ele é o segundo, né? Ele é o segundo filho. Segundo ou terceiro? Então, Porque ele foi gêmeos, né? Foi gêmeos, né? Aí, no caso, vai ser o terceiro. seria que os gêmeos ficam em primeiro, né? Ali, né? Não é que eu não sei quem nasceria primeiro, né? Mas aí é o que ele tem que, o que seria interessante para ele saber, né? Que ele não é único. Ele não é filho único. Eu também achava até um tempo atrás que eu era filha única, e não sou filha única. Embora eu sou a primeira, mas depois de mim, minha mãe perdeu, né? Sim, mas nunca foi dito. Mas eu não sou única mais. Então. Né? E eu sempre tive isso. Teve um tempo que eu achava que eu era adotada, porque eu pensei, poxa, por que minha mãe nunca mais teve filho? Teve só eu, sendo que ela disse que não tomava remédio, não fez cirurgia, não fez nada, por que ela só teve eu? Por que não teve mais? Por que não sei o quê? Porque você sabe aquelas perguntas que ficam? Né? Aí depois, muito depois, né? Já 40 e poucos anos, é que numa conversa mas foi assim, né? Porque ela realmente perdeu, depois ela perdeu o útero, ela perdeu o ovário, né? Ela teve algumas complicações aí. Mas eu sempre achava, falando, não posso ser única, né? Então vai ver que ela não podia ter filho, eu era adotada. Aí na adolescência, ficava procurando as coisas, sabe? Ficava mexendo nas coisas para ver se descobria alguma coisa. Mas olha que louco, né? Era uma coisa inconsciente, né? Mas não era isso, é que eu não era a única, não sou a única, né? Teve mais alguém, né? E tudo bem, só saber disso já traz uma tranquilidade, uma paz. Né? Então, é interessante, sim, né? Se não tiver nenhum bloqueio com relação a isso, né? Dizer para esse filho, né? Você não é único. Você teve antes de você, ou você teve depois de você, né? Se a mamãe tivesse tido, teria aí 2 irmãos, né? É isso então, aí. A primeira gestação foi os gêmeos. Então, o filho é o segundo, né? Exatamente, da segunda gestação, né? Ele não é o primeiro, ele não é o único, né? Legal. Então, ficou, né? Mas não é o único, teve outros, né? E pronto, tá tudo no seu lugar. Com tranquilidade, com serenidade, né? E pronto, tá resolvido, né? Pelo menos ele cresce sabendo, né? Que não é o único. Agora, o outro caso, a outra pergunta, qual foi? A Fátima assim, a princípio, ela é a primeira filha. Porém, a minha mãe pode ter feito algum aborto. Como fica isso, caso não seja a primeira? Vamos supor, se antes dela, ela tá como a primeira, primogênita, assim como eu.
Mas vai que a mãe dela teve um aborto antes dela, então ela não seria mais a primeira, né? Seria a segunda. Se teve, não seria. Mas também, Fátima, a gente não vai sair como detetive da família, né, buscando interrogar todo mundo para saber isso, até porque são coisas que doem muito, né? Se houve um aborto e se esse aborto não foi comentado, é porque há uma dor aí, né? Há uma dor para não ter se comentado isso, né? Então, a gente também não sai, né? Às vezes a pessoa faz a constelação e ela vê na constelação alguma coisa de um aborto que a gente fala e ela sai para a família fazendo interrogatórios, né? Deixa, né? É só observa dentro de você se você tem essa falta, se você sente isso, né? E de repente, se você sente, né? E houve algum comentário na família, alguma coisa, dentro de você mesmo, assume isso, né? Eu não sou única, pronto, está resolvido, né? Não precisa interrogar ninguém para descobrir isso, né? Ou às vezes numa constelação aparece, aí se aparece é que eu digo para a pessoa, não vai chegar lá também fazer todo um interrogatório, né? Às vezes os pais já são de idade, não querem tocar nesse assunto, às vezes foi um aborto que, às vezes a mulher aborta e ela nem sabe, né? Adriana pode falar com isso com mais propriedade, né? Se perde, então, e nem se sabe. É mais nessa questão mesmo do que a gente sente, né? Como eu falei, eu tinha essa percepção de que algo estava faltando, né? E acabei muito tempo depois descobrindo isso, mas isso veio naturalmente. Minha mãe comentou isso naturalmente, mas demorou mais de 40 anos. Ai, gente, que live incrível. Nossa, eu tô encantada, Tânia. Já passamos aqui mais de uma hora que eu não senti. Por mim, ficaria mais uma hora. Eu também. Não é? Foi tão leve, assim, tão esclarecedora. A Deisa falou que foi uma live muito esclarecedora. E é isso, acho que esse é o intuito mesmo, né? Trazer informação aí para as pessoas. Isso. Bom, porque eu falo, né? Não precisa, às vezes, necessariamente, né, marcar uma sessão de constelação. A gente constela, assim, também, falando sobre, porque a constelação não é levar a pessoa a olhar para o seu sistema. Você mesmo falou, aí eu estou olhando para um monte de coisas, eu, quando vou falando, vou olhando também para a minha história da família. Cada vez que eu falo sobre o assunto, eu olho de novo para a minha história da família e percebo algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? E assim, né, essas pessoas que estão se manifestando, estão falando, elas estão olhando, então elas estão constelando. Isso é constelar, gente. Incrível! É olhar para si. Né? Não tem nada de mirabolante, não. Tira misticismo, né? Então, a Fátima, a Deisa, conforme a gente está falando aqui, elas estão fazendo um mergulho na vida delas. Elas estão indo lá no sistema familiar, olhando o pai, olhando a mãe, olhando o sistema, percebendo coisas que elas podem ajustar. Estão constelando, né? Estão ajustando as coisas. Bom, então eu espero que esse assunto aí ajude muita gente, né? As pessoas que forem assistir posteriormente, que elas possam se beneficiar com esse conteúdo. E se tiverem alguma dúvida, como a gente falou da vez passada, né? Manda aí uma mensagem pelo Instagram, pelo Face do projeto, né? Para a Adriana, que a gente vai respondendo, né? Aquilo que for possível, a gente vai respondendo, sim. Ai, incrível. Ai, eu só tenho gratidão, Tânia. E a gente já pode, né, falar aí pro pessoal qual vai ser o próximo tema, não pode? Da outra live, do mês que vem? Já deixar o pessoal... Pode. Na próxima live, no próximo mês, nós vamos falar sobre a terceira lei, que é o dar e receber, né? Então, se preparem aí, porque vai render também bastante assunto aqui, né? A gente vai estar marcando aí, posteriormente a gente anuncia para vocês, e aí a gente fecha, com essa terceira lei, a gente fecha as ordens do amor. E depois aí a gente vai falando, vamos arrumando outros temas que estejam interligados a essas três leis, né? Aspectos comportamentais, posturas. A Natália entrou aí. Oi, Natália, tudo bem? A Natália é uma consteladora também. Ah, bem-vinda. Bom, então é isso, gente. Foi incrível. Obrigada por vocês estarem aqui, né? E qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida,
mandem aí pra gente que a gente vai respondendo para vocês. Isso. Bom, gente, então é isso, né? Gratidão, Tânia, mais uma vez. Gratidão a todas as pessoas que participaram aqui ao vivo com a gente e que vão aí depois assistir, e as outras pessoas que vão assistir depois. Então é isso. O nosso intuito aqui, né, como eu falei, não dá para a gente oferecer tantas sessões de constelação dentro do projeto. O projeto está crescendo muito, mas com essas lives, com esse conhecimento, já ajuda muito. Né? Quantas pessoas que hoje já tiveram consciência dos seus lugares, né? Do seu devido lugar, que não é o lugar do pai, não é o lugar da mãe, não é o lugar do irmão, é o lugar dela. E quando ela está no lugar dela, a vida dela flui. E às vezes está carregando aí um peso que não é dela, está na energia errada. Está na energia do irmão, na energia de alguém que não é o lugar dela realmente. Então, gente, é isso. Nosso objetivo é trazer aí mais expansão de consciência, mais ferramentas para que vocês se conheçam. E, com isso, facilite a vida de vocês, né? Porque não é uma mágica, né, Tânia? Não é uma mágica. É um processo. Não é mágica. É um processo. É um processo. Bom, entender isso é libertador. Sim. Então, eu também agradeço, gratidão pelo convite, gratidão pelo espaço, por poder abrir esse espaço para a gente trazer todos esses esclarecimentos, né, e atingir mais pessoas, né? Sim. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, parabéns aí a todos os profissionais da enfermagem. Gratidão, gratidão. Então é isso, pessoal. Beijos no coração e até o próximo mês aí com a lei do dar e o receber, né? O equilíbrio nisso, né, Tânia? Exatamente. Dá um spoiler pro pessoal. Então é isso, beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.